Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que você poderá estar assistindo essa aula, mas eu desejo a você que tenha bons estudos, né? Isso demonstra que você está cada vez melhorando como cidadão. Então, no primeiro semestre, nós trabalhamos com Direito Penal 1 e nesse segundo semestre trabalharemos com Penal 2, Direito Penal 2. E daremos continuidade à teoria do crime e, dentro desse espectro, falando sobre o fato típico, ilícito e a culpabilidade. E aí entraremos na parte da introdução da pena. Então, diante disso, já quero, não sem mais delongas, né, tecer os meus agradecimentos por estar junto com vocês nessa época, uma época inovadora para todos nós, uma época de conhecimento, uma época da busca incessante por esse conhecimento, né? Então eu quero desejar aos senhores que tenham bons estudos. Então nessa parte da introdução à teoria do crime, já nós podemos dividir o estudo do direito penal em parte geral e parte especial, e legislação especial ou extravagante. As duas primeiras divisões, como já está dividido o nosso Código Penal, e nessa terceira categoria corresponde às leis esparsas. A parte geral ela vai do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal. Desse modo, né, geral, o estudo do direito penal é dividido da seguinte forma: parte geral, via de regra, se confunde com a parte dos códigos penais. No Brasil, toda a parte geral foi reformada em 1984 com o advento da Lei 7.209 e abrange ali os artigos 1º ao artigo 120. Já o estudo da parte geral, ele pode ser segmentado de 3 formas. Teoria geral da pena ou da norma, né, que abrange os estudos das questões da aplicação da lei penal, onde nós já destrinchamos isso aí no primeiro semestre de 2020. Nessa parte do direito penal, são estudados aí temas como o tempo, o lugar do crime, a aplicação da lei penal no tempo, no espaço, em relação às pessoas, o cumprimento da pena no exterior, a homologação de sentença estrangeira e a contagem de prazo aí em direito penal. Que estão em nosso código aí, no nosso Código Penal, elas se encontram no artigo 1º e o artigo 12. Teoria do delito do crime ou do fato punível, a teoria do delito envolve temas relacionados contra a estrutura analítica do crime, tais como o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Estuda-se também o concurso de pessoas. Em nosso Código Penal, nós estaremos destrinchando do artigo 13 ao artigo 31, que é o objeto de estudo nesse semestre. Já a teoria da sanção penal, onde entraremos nessa parte, é a teoria da sanção penal, da pena ou das consequências jurídicas do crime. Muito embora seja mais comum a terminologia teoria da pena, reputamos essa expressão penal mais abrangente, pois consegue abarcar aqui o instituto da medida de segurança. Nesse segmento da parte geral, senhores, são estudadas as espécies de pena, a sua aplicação, limites, a medida de segurança, o concurso de crimes e a extinção da punibilidade, que está lá nos artigos 32 ao artigo 120. A parte especial, senhores, que será tratada juntamente com a introdução à parte da pena, né? A parte especial trata dos crimes em espécie, que estão previstos no Código Penal, no nosso Código Penal, e abrange os artigos 121 ao 361. A legislação especial, por sinal, também conhecida como legislação extravagante, ela corresponde às leis penais que não se encontram no nosso Código Penal. E atualmente essa legislação penal brasileira, ela é bastante extensa, por sinal. Nós trago a título de exemplo para os senhores o estudo do desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006 e etc. E várias outras leis que estão aí esparsas aí, a Lei dos Crimes Hediondos,
a lei da tortura e assim por diante. Já a parte especial vai dos artigos 121, como por outrora já disse aos senhores, ao artigo 361 do Código de Processo Penal, né? O Código Penal, tá certo? Diz respeito, em grande média, aos crimes em espécie. De forma a facilitar a visualização, nós podemos expor essa divisão da seguinte forma. O estudo que ora se inicia, teoria do crime, é, sem dúvida, né? Eu posso dizer para os senhores, e está até na ementa do cursor, que é o estudo mais importante da parte geral do direito penal. E aí, já nesse inteirinho, eu já passo a conceituar o que é o conceito de crime. Aqui nós podemos dizer com toda a convicção que o crime ele foi algo presente em toda a história da civilização, que se tem notícia aí. A rigor, essa conduta ela é taxada, né, de criminosa, ela pode até mesmo não guardar nenhuma semelhança com os crimes do passado. Até porque os crimes se modernizaram, né, se evoluíram, por sinal. Mas podemos ressaltar que não houve nenhuma sociedade que não tenha convivido com os desvios da conduta. É aí convém eu esclarecer para os senhores que toda a sociedade ela estabelece normas de convivência sem as quais, senhores, acaba sobrando aí, né, essas normas que podem ser qualificadas de normas de conduta social, são como, em regra geral, em algum momento questionada ou simplesmente desobedecidas. Pois bem, tratando dessa parte estabelecida em essas premissas, destaque-se que a tentativa dos estudiosos, dos juristas, criminólogos, filósofos, cientistas políticos, sociólogos e homogeneizando aqui sob a nomenclatura crime, dentre os conceitos de crime, os mais utilizados aí, nós podemos fazer menção aqui, senhores, aos seguintes, criminólogo, a parte da criminologia, né, o criminológico, a parte formal, a parte material, nessa parte introdutória, a parte legal e o formato analítico com o qual nós debruçaremos. Sendo o último desse aqui, que vai gozar mais prestígio nessa seara, que é a parte analítica, a qual nós trabalharemos. Dentro desse conceito criminológico, né, eu já trato e já começo a dizer para os senhores aqui que a delimitação conceitual do crime, ela constitui, há tempo, um imbróglio nas ciências criminais. Crime, em um dos objetos de estudo da criminologia, ele vem a cunhar um conceito de crime de uma pretensão ainda que eu posso dizer não tenha alcançado êxito. A mera distinção entre os conceitos criminológicos e os conceitos jurídicos, porque os conceitos jurídicos é que estudam o crime à luz do saber normativo, desse dever ser. O conceito criminológico já estuda o crime à luz do saber empírico, que é o ser. Para isso, senhores, nós faremos uma brevíssima incursão histórica, pelo menos alguns pontos para trazer uma identidade desse instituto aqui que por outrora estamos tratando. Garofalo, ele em estabelecer um conjunto de crime, o crime natural, de igual sorte aqui, Ferri tentou definir também, né? E aí, Garofalo, ele é esse autor italiano da escola positivista, né, dessa escola positiva, um dos precursores da criminologia positivista, ele diz que crime é aquela conduta que afronta os mais basilares sentimentos altruístas, de solidariedade social. Para Garofalo, os sentimentos mais altruístas do homem são a probidade ou a justiça, né, e a piedade ou a benevolência. E quando esses sentimentos aí afrontam, surge uma conduta, quando afrontados, né, eles surge uma conduta criminosa. De forma exemplificativa,
até para a questão prática, o homicídio seria a conduta humana que mais afronta esse sentimento de piedade. Ao passo que o roubo aí seria o que mais colide com o sentimento de probidade. Né? Esses são dois exemplos aí de crimes naturais. E a tese de Garofalo, ela possui inumeráveis méritos por ter sido o primeiro a se debruçar de forma bem acurada sobre o estudo do crime. E naquele momento ali, com os holofotes todos virados para as ciências criminais, que estavam voltados a esse estudo do criminoso, enquanto o estudo do crime encontrava-se ser relegado a um segundo plano. A despeito desse admirável mérito, duas afirmações. Né? Primeira delas, a tentativa de Garofalo de definir a natureza do crime, ela foi malograda, né? Nesse sentido. E a teoria de possuir um valor histórico. Pois bem, senhores, essas afirmações, ela merece aqui uma apreciação mais detalhada. De antemão, aqui eu posso já afirmar que a tentativa de Garofalo foi malograda pelo fato de que não se pode dispor de uma forma taxativa que o crime é a conduta que afronta os sentimentos altruístas do homem. E aí, a rigor do direito penal, não exige que as pessoas sejam boas, mas apenas que não violem bens jurídicos alheios. Em suma, aqui, nós não podemos aqui alimentar sentimentos altruístas por si só. Não será objeto aí jamais da reprimenda penal. E é certo que a maioria da parte dos crimes, ela comporta em si uma conduta destituída deste altruísmo. De forma mais clara, senhores, pode-se afirmar que existem condutas consideradas criminosas que são comportamentos altruístas. Exemplo clássico aqui é a eutanásia. Ainda que considerada crime no Brasil, e cujo móvel aí é aplicar ou diminuir a dor da pessoa moribunda. Isto é um sentimento de piedade para o enfermo. À vista disso, senhores, a tese de Garofalo foi posta em xeque. Se o crime é aquela conduta que afronta os sentimentos altruístas do homem, como pode admitir a existência de crimes que, ao revés, são expressos desses sentimentos? Então, senhores, se o homicídio aí e a eutanásia é uma modalidade de homicídio privilegiado, que seja praticado em obediência a esse sentimento. Não é verdade? E aí, Ferri, esse outro doutrinador, ele vem com uma outra grande contribuição para essa discussão fornecida aqui por Henrico Ferri. Também ele era um corifeu da escola positivista, né, da escola positiva. Ele é um precursor da sociologia criminal, trabalhava com a ideia de moralidade, né, para definir as condutas que deveriam ser consideradas criminosas. Ferri, ele considerava criminosa a conduta que contribuísse uma afronta ao sentimento de moralidade média da sociedade. Para logo que se vê que a teoria de Ferri, ela possui algumas peculiaridades que comprometem o seu êxito no campo do direito penal. Primeiro, há uma clara confusão entre a esfera da moral e a esfera do direito. Confusão aqui, abruptamente rechaçada por Hans Kelsen, dentre outros pensadores aí, sobre a outra perspectiva pretendida por Ferri, quais parâmetros a serem observados dentro dessa delimitação, dessa média de moral. Um exemplo aqui é o caso de um incesto, que para Ferri, o incesto estaria no rol das condutas taxadas de imorais. Pelo menos aqui, senhores, nós vamos ver que, ao menos aos padrões das civilizações ocidentais, que têm uma formação moral
herdada das concepções judaicas e cristãs. As relações incestuosas afrontam a moral de forma abrupta, pois o incesto é um excelente exemplo de conduta imoral, que não pode ser, por si só, considerada criminosa. Contudo, nós podemos ver que é uma lesão essa significativa a bens jurídicos alheios, o que vem a obstar a deflagração e a persecução de natureza criminal. Percebe-se aqui, senhores, que a tese de Ferri e a de Garófalo cai por terra ao pretender uma identificação necessária entre a conduta imoral e a conduta criminosa. Mas por conta dessas questões, senhores, dessas duas teses aqui, tanto a de Garófalo como a de Ferri, essas questões referidas na teoria do crime, ela vem e desempenham atualmente um importantíssimo papel histórico, mas já não se encontra guarida na nossa doutrina penal mais abalizada. Não tem uma guarida, né? Mas ela vai trazer uma importante ressalva dentro dessa teoria do crime, né? O que podemos trazer para os senhores a título de conhecimento e até de eloquência jurídica nessas terminologias. E aí, senhores, nós entramos no conceito formal de crime. De acordo com esse conceito formal, crime seria aquela conduta que afronta o disposto o que está na lei. Né? Por que formal? É porque tem uma formalidade. A própria palavra já se diz por si só. Né? Consoante esse ponto de vista aqui, não há um elemento em comum entre as condutas delituosas e o ponto de vista a se vislumbrar uma identidade ontológica. Em suma, senhores, crime, para essa teoria, é apenas aquilo que a lei disser que é crime. Assim, o legislador teria a margem e essa discricionariedade bastante ampla para definir as condutas consideradas criminosas. Para logo, né, nós vamos se ver que o conceito formal de crime é reflexo da notável função desempenhada pelo princípio da legalidade, a qual, por outrora, nós estudamos no direito penal. Essa questão aqui, de acordo com os adeptos dessa corrente de pensamento, são os processos de reação social, é dizer ao controle social, mesmo que criam a conduta desviada. Ou seja, a conduta não é desviada em si, qualidade negativa inerente à conduta. Mas em razão de quê? De um processo social arbitrário e discriminatório de reação e seleção. O delito, comportamento desviado por excelência, é uma consequência, uma etiqueta que se associa a certas pessoas, sobretudo aqui em razão do seu status social, que é do delinquente. E da vítima, que é a repercussão social das suas consequências, da reação das partes envolvidas e etc. Dessa ideia de crime sustentada pelos adeptos da teoria desse etiquetamento é chamada de conceito que definiria o crime. E aí convém esclarecer que há doutrinadores que optam por utilizar a expressão conceito formal de crime, no sentido de empregado pela doutrina majoritária, a qual aderimos, né, porque não sou besta, ao conceito analítico do crime. Já dentro desse conceito material de crime, por seu turno aí, crime, de acordo com o conceito material, seria o quê? Aquela conduta que constitui uma afronta considerável a bens jurídicos. A doutrina do bem jurídico surge como mais uma forma de limitar o poder de punir do Estado. E pelo princípio da legalidade, que já constituía um limite formal a esse poder de punir, na medida que só permite a criminalização de condutas por meio de edição de uma lei. A teoria do bem jurídico passa a constituir um limite material. De acordo aqui com essa teoria do bem jurídico,
passa a constituir o limite material. O Estado não pode criminalizar toda e qualquer conduta. Então, cumpre a nós, operadores do direito, esclarecer que o bem jurídico seria o quê? Todo e qualquer interesse ou valor passivo de proteção pelo direito. À vista disso, a intervenção penal, só se legitima em casos extremos, quando todas as demais formas de controle social, judiciais e extrajudiciais, elas se fracassam. Este é um princípio do quê? Da última ratio, a qual nós já vimos aí em datas anteriores. Para os defensores do conceito material de crime, quando uma conduta humana ela violar esses bens jurídicos, haverá-se o crime. Enquanto o conceito formal está assentado no princípio da legalidade. E o conceito material, ele vem e confere uma ênfase ao princípio da lesividade. Então, o conceito formal está assentado onde? Dentro do princípio da legalidade. Já o conceito material, ele está assentado aonde? No conceito do princípio da lesividade. Conceito de crime este trazido por Francisco Carrara, um dos maiores penalistas que já existiu. Esse autor italiano, ele dizia que o crime é a infração à lei do Estado promulgada para proteger a segurança dos cidadãos, resultante de um ato externo do homem, positivo ou negativo, moralmente imputável e politicamente danoso. Destaca-se aqui, por sinal, Paulo Queiroz, que Carrara reúne aí a um só tempo os conceitos formal e material, à medida em que há a presença da violação ao princípio da legalidade, infração à lei do Estado e da lesividade politicamente danoso. Quanto a um conceito, senhores, legal de crime, porque nós já falamos do conceito formal, do conceito material, e agora nós falaremos sobre esse conceito formal de crime. Conceito formal de crime dentro de um conceito analítico de crime, o que goza de maior prestígio. A legislação brasileira ela conferiu um conceito de crime ao prescrever no artigo 1º que considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente, quer ou cumulativamente, com a pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples, ou de multa, ou ambas, alternativamente e cumulativamente. Devamos aqui ter essa consciência de que o conceito legal positivado é um parâmetro a ser observado. E dentro desse conceito analítico de crime, nós podemos apreciar o crime sobre os aspectos distintos, que é quais? Sobre a forma bipartida, a forma tripartida e a forma quadripartida. Dentro dessa forma, dentro desse espectro bipartida, nós vamos ver que crime ele é igual a fato típico e ilicitude. Já se partir para a teoria tripartida, que crime é o quê? Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Na teoria quadripartida, crime é o quê? É igual fato típico, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Iniciaremos no nosso estudo aqui por essa teoria tripartida. Por quê? Esse conceito de crime é o mais aceito na nossa doutrina. É o conceito analítico de crime, também chamado de conceito estratificado, de forma bastante objetiva. Para esse conceito aqui, crime é o quê? Fato típico, ilícito ou antijurídico ou culpabilidade. Se cair na sua prova, você vê lá, antijurídico ou ilícito é a mesma coisa, tá certo? E culpabilidade. Essa tese é a mais
a amplamente majoritária, e a doutrina, tanto na doutrina nacional como na doutrina estrangeira. A análise mais acurada dessa teoria tripartida aqui, nós devemos proceder a uma definição dos elementos que compõem o conceito do crime. Esses elementos do crime será estudado de forma minuciosa em capítulos específicos nesse semestre. Tipicidade, né? E aí falaremos aqui de forma bem en passant, porque nós estaremos discorrendo sobre esse assunto aqui no decorrer do nosso semestre. Tipicidade é um conceito cunhado por esse conceito trazido por Billing, né, em 1906, em observância do princípio da legalidade, pois se necessário que uma conduta criminosa esteja prevista em lei, que é a ação humana, e esteja também perfeitamente adequada ao modelo descrito na lei. Tipicidade, por sinal, é a relação, né, é uma relação perfeita, uma relação adequação da conduta humana ao fato, ao tipo, né, o tipo penal que a lei vem prescrita. Um exemplo simplório aqui, a título ilustrativo, e de forma para trazer uma distinção, eu trago para os senhores o artigo 121 do Código Penal, que aduz em seu preceito primário, que diz assim: matar alguém. Esse é o tipo relativo ao homicídio, quando A mata B, a sua conduta se adapta perfeitamente ao tipo penal do artigo 121. Eis aí a tipicidade. Muitos autores optam pela expressão ação típica no lugar de fato típico. E, em resumo, o fato típico seria constituído pela conduta humana positiva, né, que seja ela ação, ou negativa, que é a omissão, dolosa ou culposa, pelo resultado delitivo, pelo esse nexo de causalidade e pela tipicidade. O segundo elemento do crime aí é a ilicitude, ou a antijuridicidade, que consiste nessa contrariedade da conduta humana à ordem jurídica. O fato típico, ele é presumivelmente ilícito, só não será se estiver presente alguma causa de excludente da ilicitude, que são elas, né, lá do artigo 23, o estado de necessidade, a legítima defesa, ali a partir do artigo 23, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal. E também as causas, senhores, supralegais, não previstas em lei, da excludente da ilicitude, que temos lá o consentimento do ofendido, tá certo? Por fim, senhores, o terceiro elemento do crime, de acordo com a nossa concepção tripartida aqui, é a culpabilidade. Culpabilidade é o mais debatido e o mais apaixonante extrato da teoria do delito. Cláudio Brandão, ele vem e conceitua a culpabilidade como um juízo de reprovação pessoal, feito a um autor de fato típico e antijurídico. Atual estágio da dogmática aqui penal, a culpabilidade ela é constituída de 3 elementos: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. A inserção da culpabilidade no conceito analítico do crime é absolutamente majoritária na doutrina, tanto nacional e estrangeira. E o Superior Tribunal de Justiça, ele adere à teoria tripartida. Efetivamente, senhores, aqui nós pensamos que a culpabilidade ela integra esse conceito analítico de crime, e é um equívoco asseverar que o finalismo exclui essa culpabilidade, né? Se é verdade também que Wetzel, ele é o precursor desse finalismo, ele agiu da mesma forma. Não procede aqui o argumento dos defensores da teoria bipartida, no sentido de que a culpabilidade ela é um mero pressuposto da pena. Por fim, eu devo chamar a atenção dos senhores para o fato de que a culpabilidade é o único elemento do crime voltado para a reprovação do homem,
visto que os outros se voltam para o fato. Dado isso, dessa forma, acolhendo essa divisão tripartida do crime, nós podemos aqui, né, apresentá-los de forma esquemática, que o crime da seguinte forma que apresentamos para os senhores: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Agora, na questão da teoria bipartida, né, goza de um certo prestígio na doutrina nacional, muito embora seja praticamente desconhecida na doutrina estrangeira. Dentre os defensores aí, nós temos René Ariel Dott, Damásio de Jesus, saudoso Damásio de Jesus, Júlio Fabrini Mirabete, Flávio Augusto Monteiro de Barros, Fernando Capês e Ricardo Natônio Andréus. Para esta teoria aí, o crime apenas é o quê? Fato típico e ilícito. Ou antijurídico aí, que a culpabilidade não seria um elemento do crime, mas sim um pressuposto da punibilidade. Essa teoria ela ganhou corpo a partir da reforma da parte geral do Código Penal de 1984. Alguns autores ali sustentam a ideia de que quando não há culpabilidade, há crime, mas não haverá pena. De acordo com essa teoria aqui, os inimputáveis, senhores, cometeriam crime. Conforme a nossa legislação, não há crime, mas sim um ato infracional regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90. A despeito da envergadura intelectual dos seus defensores, a teoria bipartida não pode prosperar pelas razões expostas no tópico anterior, a qual nós falamos sobre, eu falei sobre a teoria tripartida. A teoria quadripartida, ela vem com a seguinte roupagem. Ela diz que o crime seria fato típico, ilícito, culpável e punível. Esse quarto elemento do crime, portanto, seria a punibilidade. De acordo com esse entendimento, caso aí houvesse, por exemplo, uma escusa absolutória, o fato praticado ilicitude é típico, ilicitude, culpável, mas não punível. Não poderia ser considerado crime. Defensores dessa teoria aí, tem o jurista alemão Edmundo Mesmer, né? E no Brasil, Basileu Garcia. Outras concepções que eu trago para os senhores, nessa concepção de crime, outras definições de crime sobre a ótica analítica, não desfrutam de tanta capilaridade na doutrina nacional. Cabe mencionar aqui, né? Cabe mencioná-las, ainda que de maneira bem sintética. Fato típico, né? De injusto e culpabilidade. O tipo injusto abrangeria o fato típico e a ilicitude. O fato típico, ilicitude e punibilidade. De Luiz Flávio Gomes, para quem a culpabilidade não integra aqui o conceito de crime. E o pressuposto seria o da pena. A conduta, tipicidade e ilicitude, e culpabilidade e punibilidade é uma visão quinto-partida de crime. A diferença entre essa teoria e o conceito de quadripartido é vista pela maioria dos autores como o quê? Como uma mera parte integrante do fato típico, que seria o quê? Fato típico, ilicitude e responsabilidade. Esse aqui, a responsabilidade, seria um elemento constituído pela culpabilidade, acrescidas às ideias de prevenção. Esse formato quem traz é Klaus Roxin. A principal crítica aqui, a sacada a essa teoria de Roxin, de Klaus Roxin, é que o conceito que diz respeito à teoria da sanção penal seria uma prevenção. Então, dentro dessas teorias, cumpre salientar e, mais uma vez, esclarecer que na nossa doutrina,
a título do nosso conhecimento, a teoria abarcada e sustentada pela doutrina é a teoria tripartida. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Tá certo? E agora, senhores, nós falaremos sobre infrações penais, crimes e contravenção. Dentro dessa ótica, duas distintas formas de classificar a infração penal. Porque infração penal é gênero, né? E crime e contravenção são espécies. A classificação aqui tem a classificação bipartida, que é um critério dicotômico, e a classificação tripartida, que traz um critério tripartida. O ordenamento jurídico ele aderiu à classificação bipartida. Porque ele trata infração penal, como eu disse aos senhores, como gênero, do qual são espécies, crime ou delito e a contravenção penal. Afasta-se aqui a classificação tripartida. Por alguns países, como França, aderido nesses países como França, que diferencia crime, delitos e contravenções. Embora crime e delito sejam considerados sinônimos, o legislador ele se valeu dessa precisão técnica e utiliza a expressão delito como sinônimo de infração. Exemplo, lá no artigo 5º, inciso 11, e nos artigos 301 e 312 do Código de Processo Penal, quando que tratam da prisão em flagrante delito. Não há distinção aqui, distinções ontológicas de natureza em essência entre crime e contravenção. Da mesma forma que não há distinções ontológicas entre o ilícito penal e ilícito civil. O que existe é uma distinção na magnitude, isto é, na gravidade da conduta ilícita. Por essa razão, sustentamos a tese que é possível acolher a célebre definição de Nelson Hungria, que a contravenção penal seria um crime não. Então é importante eu reiterar aos senhores a opção de considerar a conduta um crime, né, ou uma contravenção. Fica a cargo de quem? Do legislador. Que hoje é considerada contravenção, amanhã essa contravenção pode, né, passar a ser considerada crime e assim vice-versa. Tá certo? Foi o que ocorreu, né, com a conduta relativa ao porte ilegal de arma, né? Antes, ele era contravenção penal e depois é definida como crime pela Lei 9.437 de 97, revogando então, revogada pela Lei 10.826 de 2003. Não será um equívoco aqui, né? Equivocado, destacar que a distinção entre crime e contravenção são variáveis critérios de política criminal, quando não ao puro arbítrio do legislador, tá certo? O rol das contravenções penais do decreto 3.688 de 1941, ele não é taxativo, cumpre salientar para os senhores. Em outras palavras, as contravenções previstas em outros diplomas legislativos. Contravenção prevista no artigo 43 da Lei 8.245, relativa a aluguel, né, que é nas locações de imóveis urbanos. Fábio Roque, com muita plausibilidade, sustenta a tese de despenalização das contravenções. Porque se o legislador concebe a ideia de contravenção, está ratificando que a tese de que a conduta em questão ela não possui lesividade idônea a configurar um crime, né? Fábio Roque ainda diz que as contravenções são eivadas de inconstitucionalidade, e traz uma menção ao artigo 59 da Lei de Contravenção Penal relativo à vadiagem. Porque ele vai dizer que vadio
para a mencionada legislação é aquele que se entrega à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastante de subsistência ou prover ali a própria subsistência mediante uma ocupação lícita, né? Trata-se da criminalização da pobreza, aquele que possui meios de prover ali a subsistência, vivendo das benesses de parentes, né, afortunados, como por exemplo, a agressão aqui a preceitos constitucionais, né, relativos ao quê? A isonomia, né, e a proporcionalidade. Distinção aqui, cabe a mim trazer aos senhores uma distinção entre crime e contravenção. Conforme nós já salientamos, crime e contravenção contém modalidade de infração penal. A distinção entre elas reside apenas na sua gravidade. Quanto à pena prevista de liberdade, né, crime, a lei de introdução ao Código Penal para os crimes são previstas em abstrato, penas de reclusão e de detenção. Na contravenção, a lei de introdução ao Código Penal para as contravenções penais, né, nesse caso previsto, é prevista em abstrato. Há uma modalidade de prisão simples, né? Isso que nunca ocorreria, na verdade. Quanto à admissibilidade de tentativa, para crimes, admite tentativa. Quanto à contravenção, o artigo 4º do Decreto 3.681 não é punível a tentativa de contravenção penal, né? A contravenção. Quanto ao potencial ofensivo, crime, menor potencial ofensivo, a pena máxima prevista em lei aí não ultrapassa os 2 anos. Artigo 61 da Lei 9.099/95. Contravenção. Todas as contravenções constituem infração de menor potencial ofensivo. Artigo 61 da Lei 9.099/95. Quanto à competência para julgamento, crime é julgado tanto na Justiça Estadual, bem como na Justiça Federal, né? Será de competência dos juizados especiais criminais de qualquer das duas esferas aí de jurisdição. Contravenção não pode ser julgado pela Justiça Federal. Artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal. Infração penal de menor potencial ofensivo, ela deverá ser julgada pelo Juizado Especial Criminal da Justiça Estadual. Quanto à ação penal do crime, né? A ação penal de iniciativa pública, ela pode ser incondicionada, condicionada à representação do ofendido ou condicionada à requisição do ministro da Justiça, né? Ou privada, a depender do disposto de lei. Já a contravenção serão sempre da ação de iniciativa pública incondicionada, artigo 17 da Lei de Contravenção Penal. Quanto à extraterritorialidade da lei penal, crime, é possível a extraterritorialidade da lei penal brasileira, artigo 7º do Código Penal. Isso nós já vimos no semestre anterior. Contravenção, não é possível a extraterritorialidade devido ao artigo 2º da lei de introdução ao Código Penal, tá certo? Quanto ao limite para cumprimento das penas previstas de liberdade, crime, o limite hoje, atualmente, é de 40 anos, conforme o artigo 75, que foi modificado pela Lei 11.340, certo? Do projeto anticrime. Contravenção, o limite máximo é de 5 anos, conforme o artigo 10 da LCP, tá certo? Quanto ao período de prova da suspensão condicional da pena, a sursis, para o crime, de 2 anos a 4 anos, artigo 77, né? Em se tratando de sursis etário ou humanitário, o prazo a ser aqui é de 4 a 6 anos, conforme o artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal. Contravenção, o prazo é de 1 a 3 anos, conforme artigo 11 da LCP, né? Quanto à ignorância ou equivocada compreensão da lei penal. Para o crime, o desconhecimento
da lei é inexcusável, né? Artigo 21 do Código Penal, e não afasta a punição. Pode, contudo, servir para atenuar a pena, artigo 65, inciso 2 do Código Penal, tá certo? Já para a contravenção, conforme o artigo 8º da LCP, o artigo 8º, no caso de ignorância ou errada compreensão da lei, quando excusável, a pena pode deixar de ser aplicada. Quanto à possibilidade de prisão preventiva e temporária, né? Para o crime, é possível, em tese, tais prisões, observados os requisitos em tabulado de lei. Já para a contravenção penal, não se faz possível, seja por força da violação ao princípio da proporcionalidade, né? Seja por dicção do artigo 313 do Código de Processo Penal, um afastamento da prisão preventiva. E o artigo 1º da Lei 7.960/89, Lei de Prisão Temporária, que estabelece um rol taxativo aí para essas prisões e a hipótese de cabimento aí da prisão temporária, tá certo? Quanto ao cabimento da interceptação telefônica, para o crime, é possível a interceptação telefônica se o crime for punido com pena de reclusão. Lei 9.296/96. Contravenção. Não é possível a decretação de interceptação telefônica para investigar aqui a contravenção. Certo? Quanto à reincidência, o crime, quando o agente comete novo crime aí, depois de transitar em julgado, né, a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior, conforme o artigo 63 do Código Penal. Contravenção penal. Contravenção ocorre também quando o agente pratica um crime ou uma contravenção depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no exterior por qualquer crime ou no Brasil por motivo de contravenção, né? A questão, senhores, aqui, essas diferenciações que eu trouxe para os senhores, essa distinção entre crime e contravenção, ela é de suma importância, né? Essa distinção qualitativa, ela se manifesta de algumas formas, de modo que nós podemos estabelecer essas distinções aí, tá certo? E agora, senhores, por último, nosso conteúdo de hoje é sobre a questão da posse de drogas para o consumo pessoal, artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, né? Essa lei ela rompeu um paradigma de caracterização do usuário. Atualmente não é previsto para essa proferida conduta a pena privativa de liberdade. Tampouco se admite as prisões de cunho cautelar, ainda que o infrator seja reincidente. Parcela da doutrina aqui passou a entender que o artigo 28 da Lei 11.343 passou a conceber uma infração penal sui generis. O Supremo Tribunal Federal ele repudiou essa tese, né, sustentando ter havido aí a mera despenalização, haja vista a inexistência prevista de pena privativa de liberdade. Para rechaçar essa tese, a infração penal sui generis, o STF valeu-se, dentre outros, dos seguintes argumentos aqui. A lei ordinária ela poderá estabelecer critérios de distinção entre crime e contravenção, além do já existente. A lei de drogas ela colocou a posse para o consumo pessoal, né? O consumo pessoal no capítulo intitulado dos crimes e das penas. O rito processual aqui é aquele previsto para os crimes de menor potencial ofensivo, que é a Lei 9.099/95. Além disso, o STF afastou aqui a tese da infração sui generis. Aderimos aqui esse entendimento consagrado pela Corte Suprema e atualmente nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 46, ele acolhe outras modalidades de pena, tais como as previstas para o crime de posse de drogas, como para o consumo pessoal. O artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 o posse de drogas para o consumo pessoal consiste em um crime, tá certo? Então, aquele que for pego
em posse de droga, ele comete um crime e fica taxado aí na polícia, e quando vai fazer um concurso público aí, tá lá a sua capivara constatando isso aí. A rigor aqui não se trata de uma despenalização, na medida em que continua a existir o quê? A pena, a modalidade dessa sanção penal, para a conduta capitulada no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. O que ocorreu aqui foi apenas uma retirada de uma espécie de pena privativa de liberdade do rol das sanções penais aí, descaracterização, né, ou desprionalização, tá certo? Senhores, por hoje ficaremos por aqui. Na próxima aula entraremos no conceito de sujeitos do crime, né? Essa parte sujeitos do crime, objeto do crime e alguns entes despersonalizados, extinção da pessoa jurídica, né? Entes despersonalizados, interesse do benefício da pessoa jurídica e demais outros assuntos ao qual discorreremos na aula, na próxima aula. Provavelmente já entraremos na classificação dos crimes, tá certo? No mais, tenham todos uma boa noite. Eu não sei qual horário que você estará vendo essa aula, como disse na parte introdutória. Um bom dia, uma boa noite e uma boa tarde e também uma boa madrugada. O importante é que você assista essa aula e aprenda o conteúdo aí, para que não venha ter uma nota desagradável aí no decorrer do semestre, tá certo? Até mais.